Olá, seja muito bem-vindo. Começando mais uma edição do Empresários de Sucesso TV. Hoje eu vou conversar com Eduard Mecalian. Ele é diretor-geral da KUKA Roboter do Brasil. Olá, Eduard, seja muito bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite. Excelente, vários assuntos para a gente abordar nessa entrevista, mas para começar eu gostaria que você explicasse para o nosso público um pouco sobre a história da KUKA Roboter do Brasil, quando ela chegou aqui ao nosso país e em que contexto que ela é criada no nosso país. Por favor. Pois não. A KUKA, na verdade, é uma empresa centenária, fundada na Alemanha no final do século XIX e em muitos anos de desenvolvimento industrial, chegou à fase de começar a fabricar robôs industriais no final dos anos 70 e início dos anos 80, e a subsidiária brasileira foi aberta em 1996. A demanda local na época iniciava-se pela indústria automobilística, que estava buscando soluções com esses tipos de equipamento, com robôs industriais, manipuladores antropomórficos, né, que são robôs de 4 ou mais graus de liberdade, aqui no mercado brasileiro. Então, o início das atividades da KUKA aqui no Brasil foi via uma demanda da indústria automobilística. Perfeito, muito bom. Agora, eu gostaria de me aprofundar um pouco mais, inclusive no trabalho que a KUKA realiza aqui no nosso país. Então, por gentileza, conte quais são as principais soluções que hoje a empresa oferece e o quanto que a companhia acaba impactando positivamente no dia a dia dos seus clientes. Perfeito. A KUKA é uma empresa que possui um grande portfólio de equipamentos e soluções. Nós, da divisão Roboter, somos os responsáveis pela comercialização de robôs industriais e tudo aquilo que se refere a esses produtos no mercado. Sejam eles, por exemplo, eixos externos, posicionadores, unidades lineares de deslocamento do robô, vários tipos de software, interfaces, enfim, aplicativos. E, claro, uma vez comercializando esses produtos, nós temos que também oferecer todo o suporte técnico, seja ele de assistência técnica, de peças de reposição, treinamentos, suporte à instalação dos robôs. E o nosso portfólio, na verdade, é um produto que visa a entrar dentro das soluções de manufatura avançada, de automação industrial, que serve dentro do contexto da engenharia de chão de fábrica, de equipamentos que serão instalados em produção, permitindo a possibilidade de empresas receberem equipamentos que vão oferecer um desempenho e uma capacidade de throughput, que a gente fala em inglês, que seria entre a entrada e a saída de um processo, mais veloz, mais estável, com estabilidade do processo, garantia da qualidade, segurança operacional e, com isso, obviamente, trazendo o devido retorno que isso proporciona para as empresas. Então, os nossos robôs são um elemento dentro de soluções de automação que são oferecidos por empresas de engenharia que fornecem a solução completa para os clientes. A KUKA, como o senhor bem mencionou, é uma empresa centenária, está no Brasil desde os anos de 1990, mas ela é conhecida pela vanguarda, né? Ela está sempre à frente do seu tempo, dispõe de altíssimas tecnologias para gerir, administrar seus processos, criar suas máquinas, os robôs, enfim, e oferta isso para as indústrias. Naturalmente, estamos vivendo em um momento, também em razão da pandemia do novo coronavírus, em que todos os profissionais, todos os segmentos acabaram tendo de mudar alguns de seus processos. Eu queria entender o quanto o senhor, o seu time, os profissionais da KUKA foram obrigados a se adaptar a esse novo momento, como que a tecnologia tem ajudado a tocar as demandas do dia a dia. E, por fim, gostaria que o senhor explicasse como as empresas estão migrando para a automação inteligente também nesse momento. Essa é uma boa pergunta, Daniel.
Bem, realmente, o histórico tecnológico da Kuka é imenso, é vasto. São centenas de patentes que foram criadas ao longo desses 130 anos de existência da empresa, e especialmente na área de robótica. A robótica industrial se tornou uma realidade quando conseguimos, pela primeira vez, ter um manipulador totalmente elétrico, com servomotores, com sistemas de monitoramento e de posicionamento de alta precisão, e a Kuka foi pioneira nisso no mundo. E o avanço de lá para cá tem sido ininterrupto. O desenvolvimento dessa tecnologia nunca cessou, nunca parou. Hoje, por exemplo, nós contamos aí com esses robôs que nós chamamos de colaborativos, robôs sensitivos, robôs que já entram na área médica, entram na área agropecuária, enfim, os setores são praticamente todos os que nós podemos imaginar na economia de um país, né? Isso, claro, traz consigo uma necessidade que nós temos, por exemplo, de estarmos ao mesmo tempo no campo. Por quê? Porque nós precisamos conhecer de perto os processos que os clientes demandam para ver exatamente qual tipo de solução que podemos prover junto com as empresas de engenharia de integração e quais seriam os nossos produtos que se adequariam a essas soluções. Então, o nosso trabalho é sempre termos um momento, claro, ao lado do cliente, conhecendo o chão de fábrica dele, verificando as necessidades de processo, de manufatura, para daí tirar essas informações e esses dados técnicos para a elaboração de uma proposta conjunta com os integradores. Mas, assim, nesse momento que nós estamos vivenciando, como você bem mencionou, estamos tendo que fazer isso de uma forma um pouco virtual e também, vamos dizer, presencial, com todos os devidos cuidados que nesse momento são exigidos, né? Então, assim, diante da tecnologia disponível, claro, procuramos trazer para dentro da tecnologia digital aquilo que foi possível fazer, como, por exemplo, estamos fazendo essa entrevista, como fazemos dessa forma reuniões, apresentações virtuais do ponto de vista comercial, técnico, de marketing, até alguns níveis de treinamento estão sendo executados desta forma. Os resultados são satisfatórios. Na maior parte das vezes, os clientes estão ficando satisfeitos com esse nível de procedimento que nós podemos adotar. Mas, digamos assim, no frigir dos ovos, em alguns momentos, realmente precisamos ir ao lado do cliente e ver as coisas de perto para poder realmente ter os detalhes de todo o processo. Certamente. Muito bom, Eduardo. Eu queria retomar, inclusive, um ponto que você tratou nessa entrevista, porque você mencionou que várias empresas acabam aderindo a essas soluções que a Kuka oferece de automações inteligentes, justamente para a área de chão de fábrica, com o intuito de alavancar a produção. Neste momento, como a Kuka tem ofertado suporte a esses clientes, como ela tem conseguido fechar novos negócios e quais são os setores que podem utilizar os robôs da Kuka? É possível, inclusive, encomendar um produto customizado ou não? São aqueles robôs que atendem a demandas pontuais. Explica um pouco para a gente. Vamos lá. Eu vou começar pelo final da sua pergunta. Na verdade, os robôs são... Na verdade, nós temos um portfólio de mais de 270 modelos de robôs diferentes. Então, nós temos robôs de pequena carga, com pequeno alcance, até robôs de alta carga e de alto alcance, de grande alcance. Então, assim, com esse portfólio, praticamente a gente cobre praticamente qualquer tipo de processo de manufatura que possa existir, que possa vir ao nosso encontro buscando uma necessidade de um robô. Isso porque estamos fabricando robôs industriais há 44 anos. Obviamente, nesse período todo, várias e várias experiências aconteceram com a aplicação de robôs e fez com que fez a gente criar esse portfólio muito amplo para que pudéssemos atingir toda a gama de processos que demandassem esses produtos. Claro que alguns tipos de processos podem requerer poucos robôs. Outros processos podem requerer milhares de robôs. Exemplo, indústria automobilística, aquelas linhas de manufatura de carrocerias, a que a gente chama de body shop, né? Ali, para um único projeto automobilístico, você fornece 400, 500, 700, 800 robôs numa única linha.
Do outro lado, você tem empresas de pequeno porte que demandam, às vezes, um processo que tem um ou dois robôs. Então, claro, na hora que você cria um produto, para ele ser competitivo, para ele ser viável do ponto de vista técnico-comercial, ele tem que ser um custo razoável para o mercado. Para isso, você tem que ter volumes de produção para conseguir ter um preço competitivo. Portanto, o portfólio que se cria é buscando sempre isso, atingir nichos em volumes suficientes para você desenvolver um produto competitivo para aquele nicho e que sirva talvez para outros nichos, né? Esse é um primeiro ponto. Então, sobre encomenda, sob medida, como se fosse um tailor-made, nós não fazemos. São produtos standard, mas um portfólio imenso. Do ponto de vista de prover essas soluções, a robótica ela é extremamente criativa. Por quê? Porque o braço robótico, na verdade, é como se fosse o seu braço e alguém tem que entender que tipo de mão eu tenho que colocar na extensão desse braço para fazer aquela aplicação que o cliente está demandando. Seja ele, por exemplo, um processo de carga e descarga de uma máquina, de manipulação, seja, por exemplo, uma operação de paletização de fim de linha numa indústria alimentícia ou numa indústria de bebidas, ou qualquer outro processo que demande uma paletização, seja um processo de solda, onde o robô vai segurar uma tocha de solda e vai fazer um processo de solda, ou um sistema de corte a laser. Enfim, as gamas de processos que você pode aplicar com o robô, eu posso dizer assim tranquilamente para você que praticamente ela é infinita. Basta você criar um end effector, que a gente chama em inglês, que seria aquilo que você põe na ponta do braço, adaptável ao braço do robô, e que o robô possa manipular isso e controlar o processo junto com o equipamento que você agregou a ele. Então, assim, o desenvolvimento robótico não tem limite. Vai diante daquilo que existe de demanda do mercado e a engenharia capaz de prover essa solução usando o robô. Por isso que, por exemplo, hoje nós temos campeonatos mundiais em feiras internacionais, onde universidades se agrupam e trazem novas e novas soluções com robôs. E o próprio fabricante do robô, muitas vezes, sequer imaginou que um robô podia fazer aquilo. Por quê? Porque o desenvolvedor de processo é que tem a ideia e cria o end effector que vai ser agregado ao braço do robô. E aí sim você tem uma solução, ok? Não sei se respondi todas as perguntas. Respondeu sim, Eduardo. Muito bom. Eu estou conversando aqui com o Eduardo Mecalian, ele é o diretor-geral da KUKA Roboter do Brasil, uma empresa muito tradicional na fabricação de robôs que ajudam demais indústrias, especialmente o setor automobilístico e automotivo. Eduardo, esse momento em que nós estamos passando, inclusive mencionamos brevemente, mas não está sendo fácil para nenhum segmento. Todos os setores tiveram de se organizar, reorganizar e se adaptar, tanto que estamos fazendo essa entrevista por meio de videoconferência. Diante disso, todos os grandes players acabaram tendo de refletir sobre seus papéis no mercado. Imagino que com a KUKA tenha acontecido a mesma coisa. Você que está no comando da operação, o que você poderia dizer para a gente em relação a esse tipo de processo? Vocês fizeram esse questionamento? Qual é o papel da empresa para o mercado hoje em dia? Daniel, eu vivo robótica na minha experiência profissional por 28 anos. E praticamente toda a minha carreira eu trabalhei com automação industrial. Eu posso te colocar o seguinte cenário. Antes de entrarmos em situações de qualquer tipo de crise, eu não vou me restringir ao que está acontecendo hoje, né? Vamos pegar a crise de 2008 também, que tivemos problemas econômicos, e o Brasil tem vários, né? Teve vários históricos com problemas econômicos, e esse é mais um que nós estamos enfrentando, né? O que eu posso te falar? Comparativamente à situação que eu vejo no Brasil e com os países mais desenvolvidos, é que, por exemplo, uma manufatura avançada, uma manufatura que tem um alto nível, um alto grau de automação e de robotização, quando sofre um impacto qualquer e você tem uma queda de demanda, as indústrias reduzem, param, até deixam de produzir por um tempo, por algum motivo, quando esse período passa, o retorno dessas empresas, se elas estão nesse
alto grau de manufatura avançada, elas rapidamente conseguem retomar aquela situação de produção que elas tinham antes do problema. Por quê? Porque o chão de fábrica está extremamente automatizado, está extremamente robotizado. Quando você tem fábricas que o nível dessa automação é menor ou está aquém diante daqueles países desenvolvidos, você tem um retardo muito maior para ter essa retomada. É normal, você tendo muitas pessoas que trabalham, e eu com isso não estou dizendo que devemos causar desemprego, não é isso. Os países desenvolvidos chegaram nessa condição ao longo de um processo de mais de 40 anos que eles foram implementando, conseguindo automatizar cada vez mais o chão de fábrica e fazendo com que essas pessoas que se deslocaram do chão de fábrica se adequassem a novos trabalhos que passaram a, vamos dizer assim, ocupar algum local no primeiro ou no segundo ou no terceiro andar da empresa e não mais no chão de fábrica. Ou seja, o processo foi feito de uma maneira sem causar problemas sociais, que é o correto. E isso é um step que falta chegar um pouco no Brasil. Nós precisamos também atingir esse nível, digamos, de competitividade, de produtividade que lá fora nós encontramos com essas empresas, que eles, diante de um cenário como esse, que uma crise começa a passar, eles têm capacidade total de retomar os processos que eles tinham há 6 meses, há 1 ano atrás, como se nada tivesse ocorrido, porque todo o sistema está automatizado. E a robótica contribui definitivamente nesse processo, porque justamente são áreas mais, digamos, complexas de operação que os robôs justamente entram para oferecer as suas soluções. É isso mesmo. Então, o processo de retomada depende também de parte do trabalho que é desempenhado e desenvolvido pela Kuka. Muito bom, viu, Eduardo? Para finalizar, vamos falar de futuro, né? Boas perspectivas a caminho, enfim, o que você pode adiantar para o nosso público? Vocês pretendem expandir os negócios, aumentar o portfólio de produtos e serviços, enfim, o que é possível adiantar nesse biênio 21-22? Perfeito. Bom, vou dizer para você, Daniel, nós, durante a situação toda que nós estamos aqui juntos, sofrendo aqui no Brasil e no mundo inteiro, o que aconteceu? Tivemos, sim, alguns percalços no caminho do ano passado, mas como nós já estávamos trabalhando muito forte com toda a indústria brasileira, principalmente os setores que estão, digamos, caminhando em paralelo com a indústria automobilística, e não só com a automobilística, porque a automobilística também sofreu muito, né, nesse período. Eu digo assim, todas as áreas, por exemplo, das indústrias de alimentos, de bebidas, farmacêuticas, que mexem com os processos agropecuários, etc., eles continuaram as suas demandas, porque as pessoas, graças a Deus, estamos todos vivos aqui, estamos nos alimentando, estamos nos cuidando, então a parte de, por exemplo, de eletrodomésticos, etc., eles demandaram trabalho, eles demandaram soluções. Por que eu falo isso? Porque o Brasil, em termos de receptividade de robôs industriais, ainda é um mercado pequeno. Um exemplo, o Brasil, com o tamanho do território e da população que nós temos, consegue consumir hoje em torno de 2.000 robôs por ano de todos os fabricantes, não só da Kuka, de todos os fabricantes. Para você ter uma ideia, nesse mesmo ano que o Brasil consome 2.000 robôs aqui, nos Estados Unidos estão entrando quase 40.000 robôs. Se você olhar a China, está entrando 140.000 robôs por ano na China. A China está consumindo 1/3 da produção global de robôs industriais do planeta. E isso é para quê? É para causar desemprego? Não, não. É aquele processo todo que o Japão passou, que a Coreia do Sul passou, que a Alemanha passou, que os Estados Unidos têm. Então, todos que estão querendo se tornar países competitivos e produtivos estão tendo que seguir esses caminhos, né? Então, a gente, como está com essa demanda ainda muito baixa, as possibilidades do Brasil, nesse sentido, são altas, são grandes. E os empresários, nesses últimos anos, tenho certeza que se aperceberam dessa situação toda e continuaram investindo em automação e em robótica. Eu digo isso em meu nome e acho que posso dizer isso até em nome de alguns concorrentes nossos, porque todos nós pudemos trabalhar. E esperamos que isso continue, porque eu acho que o exemplo que aconteceu nessa situação que nós estamos enfrentando demonstra que o resultado, depois de uma situação como essa, quando você tem uma fábrica de ponta, a sua recuperação ela é muito mais palpável,
econômica, rápida, com menos problemas, enfim, o seu mercado vai passar a ser atendido de uma maneira como ela requer, que é o quê? Muitas vezes, muita velocidade, porque se a economia se recupera rapidamente, eu e você, Daniel, nossas famílias, nossos familiares, nossos amigos, vão sair por aí, começar o consumo de novo. Então, não pode haver um represamento dessa demanda, porque você pode criar outros problemas econômicos. E isso a indústria tem que ter capacidade de responder. Com certeza. Parabéns, viu, pela lucidez, por compartilhar as informações da Kuka Roboter do Brasil com a gente. Gostei demais da entrevista. Parabéns, Eduardo. Até a próxima. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até mais. É isso aí, eu conversei com o Eduardo Mecalian, ele é o diretor-geral da Kuka Roboter do Brasil. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo.